Senhores, deixa eu Bom me dia, citar melhor aqui. Ai, bom dia. bom dia a todos. Bem-dia a mais um programa Quadrinhos. E já que ele ficou tanto tempo longe, vamos aproveitar e fazer a exploração máxima com o senhor Anielo Greco. E hoje vamos falar de Casa de Bonecas, Sandman. A história vai continuando. Então, Anielo, Samuel, deem os seus ois. Estou sendo explorado, mas é um prazer. Está sendo explorado e não vai ser pago. Ah, não? Gente, estou indo não? embora, Não. até mais. Bom dia, meus caros amigos. Bom dia, meus caros amigos. É um prazer estar com o Anielo novamente. Meu pai, nem tanto, porque eu tenho que ficar aguentando ele todos os dias. Então, sabe como é, né? Tem que ficar aguentando meu pai. Mas aqui também é foda. Pois é. Mas estamos felizes. Estamos aqui mais uma vez para falar de uma obra. Olha, eu tenho que dizer que na próxima vez que vocês me chamarem, eu quero o dobro do que eu estou ganhando hoje. E o que você vai ganhar hoje? Nada. Então, isso tá meio de Dilma, não? Quando a gente tem a meta, a gente dobra a meta. Pô. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo muito bom. Bem, depois que o senhor Morpheus Sandman consegue ter os seus itens de volta. Primeiro ele consegue fugir da prisão, consegue ter seus itens de volta e tem uma conversa muito legal com sua irmã. E eu sempre fico com pena do Franklin. É Franklin? Franklin. É o carinha que morre no... Pois é. Sempre fico com uma peninha dele. Eu fico com pena, velho. Não merecia morrer. Mas vamos para Casa de Bonecas. Vamos para o final de um arco que começou em Prelúdios Noturnos e vamos para dois finais que começaram em Prelúdios Noturnos e vamos para uma personagem que vai dar o ar da graça futuramente. Quem poderia nos apresentar Casa de Bonecas? Daniel, por favor. Bom, Casa de Bonecas, se Prelúdios Noturnos tem uma importância para o Sandman como um todo, no sentido de que o cativeiro faz com que o Sandman se reaproxime dos seres humanos, Casa de Bonecas tem uma importância para todo o arco, muito maior por mim do que Prelúdios Noturnos, e especialmente lá no final para Entes Queridos, né? E aí eu não vou dar spoiler do porquê, leiam os quadrinhos se quiserem spoiler, mas assim, o que acontece em Casa de Bonecas tem impacto por toda a saga do Sandman. Talvez o arco mais importante por mim de toda a série, de todo o quadrinho. E é onde o Sandman, no final, inclusive, vocês que viram a série sabem disso, ele começa a tomar decisões muito mais humanas, mais empáticas. Né? O Sandman sempre foi dá a impressão, né, porque a gente não tem contato como ele era antes do cativeiro, mas que ele era uma figura distante, muito centrada nas funções deles e muito eu sou o monarca dos sonhos e vocês me obedecem. E é em Casa de Bonecas que ele começa a interagir mais, de maneira muito mais próxima com os subalternos deles e um pouco com os seres humanos também. Né? E tendo um pouco de empatia, como você falou muito bem. O que às vezes eu sinto, na verdade, a história que nos traz quem era o Sandman é o Rob Gadlin. Uhum. É o homem que não queima. Aliás, o homem de boa fortuna, usando o homem de boa fortuna. Tinha uma camiseta na Kingdom Comics que eu tinha essa camiseta, eu adorava ela, que é o Robin com o Sandman e embaixo a sua frase clássica: morrer é uma tolice. Morreu. E eu acho que essa história nos apresenta muito quem é muito do Sandman antes do cativeiro. Que ele
Ele precisa passar pelo cativeiro para admitir que tem um amigo humano. É sensacional isso. E é uma obra, e para mim é uma história que eu li a primeira vez, cara, que maravilhoso, que fantástico, que ideia de uma pessoa que não quer morrer. O mais engraçado que essa foi uma das, como a Aniela falou de ele ter relido algumas coisas do volume passado, esse volume eu dei uma relida e várias outras coisas, em vários pontos, porque esse volume realmente ele é bem desafiador, as ideias que ele propõe. E esse foi uma das que eu voltei umas 4 páginas, umas 2 vezes, uma certeza, 2 talvez, ou talvez tenha voltado só um pouco de que eu tenha me situado já depois na história e ter me ido, porque ela, ao mesmo tempo, ela está no meio já de alguns acontecimentos. Então, ela fica um pouco perdida, não de uma forma ruim, mas como ela não está fazendo parte da história diretamente, e sim indiretamente, só que apesar de ela não diretamente estar afetando os acontecimentos, ela fala, como vocês falaram muito bem, ela fala muito sobre o Sandman. Porra, eu acho que eu tô me repetindo aqui, eu acho que eu tô repetindo vocês, então eu acho que eu vou acabar. Mas eu acho que é isso, sabe? E o legal é que o Sandman ele sempre deixa muito subentendido as ações do que ele está fazendo. Nunca são explícitas o comportamento que ele faz. É sempre nas pequenas palavras, nos pequenos gestos, que a gente vai entendendo por que o Sandman toma algumas ações e pensa. E é importante também destacar, né, a ideia do vórtice dos sonhos tem uma importância temática, tem uma importância cosmológica, digamos assim, que é você entender que as entidades que realmente importam não são os perpétuos, são os humanos. Então, o vórtice dos sonhos é um fenômeno humano que pode literalmente destruir o universo. Assim, é fantástico isso. Assim. E a responsabilidade macabra dele de ter que tomar cabo. Uhum. E é como ele vai construindo tudo isso. Como ele vai nos colocando dentro do universo em que eu considero tão gostoso por causa de bonecas. Mas vamos a alguns personagens importantes desta obra. A Rose, a Unity, a Rose, que é a nossa Rose Walker, aqui é a Biz, que no seriado ficou com bisneta, mas no quadrinho ela é a neta da Unity Kincaid, que é a moça que vai cair, que vai ter a doença do sono. No volume passado. A Miranda Walker, que é a mãe da Rose. Nós vamos ter a Hipólita Hall, que é casada com Hector. Temos os pesadelos Fiddler's Green, Corinthians. Não, Fiddler's Green é sonho. Sonho, verdade. O Fiddler's Green é um local, cenário. Na verdade. É um local. Cenário. É um cenário. Que é Fiddler's Green e os pesadelos Blub, Brutus e Corinthians. O Blub Brutus na série vira Só é um, né? Ela vira um. Gent, não é? Que eu achei interessante. Sim, esses são os nossos personagens. Fora a Barbie e Ken, esqueci o nome do cara. Isso que no volume, a gente esqueceu de mencionar no volume passado, que é o Caim e Abel, né? Sim. Pelos noturnos, a gente esqueceu de falar deles. São personagens bacaninhos. Mas focando no agora. Como a gente esqueceu do primeiro assassino e da primeira vítima. Eu acho que talvez no quadrinho, como no seriado, é um pouco cômico, então, como é bem no começo, eu sempre me esqueci um pouco deles. Mas são personagens bem satélites, né? Mas são excelentes. Sim. E
para terminar esse bloco, uma certa convenção de cereal. Não, isso você esqueceu de falar. Pode ser estranho, mas eu gosto muito das irmãs. Ou Sim. quer dizer, não sei se são irmãs, né? Mas das duas companheiras, vamos por assim dizer, das duas companheiras que dividem também a mesma casa com a Rose. Aí é um pouco pessoal, quando uma é muito racional e a outra é muita emoção, essa dualidade é muito interessante. Então, uma é sempre querendo fazer as coisas delas, os propósitos, o que ela quer viver, e a outra só, tipo, as emoções de criança, vamos por assim dizer. Então, para mim, é uma dualidade muito boa, e elas se darem bem. Eu acho aquele elenco todo da Casa de Humanos, da Casa de Bonecas, né? Eu acho sensacional. São personagens quase oníricos dentro do mundo real, né? Assim, é muito curioso como ele escolhe essa forma para depois mesclar os sonhos de todos ali. Eu estou esquecendo o nome da drag queen, que é sensacional. Não é Carl, né? Não. Eu esqueci. Daqui a pouco a gente chama. Daqui a pouco a gente lembra. Então, vamos para duas músicas de Dreams e daqui a pouco nós voltamos rapidamente. Várias realidades em uma só utopia. 98,1 FM, Utopia. Voltamos para o segundo bloco e só relembrando, Hal Carter é o senhorio que para casa onde a Rose vai morar temporariamente buscando seu irmão Jet, a Chantal e Chandra. Não esqueci o nome dela. Chandra? Eu não lembro o nome. Eu lembro da Chantal. É da Chantal. Mas daqui a pouco eu olho aqui. Que é quem vai para casa onde ela vai morar. Sim. Que é muito. É uma coisa. Uma coisa que eu vou comentar com vocês quando nós pegamos o primeiro arco no lanchonete, são 6 pessoas. Quando nós vamos para a casa. 7 com 7 com o mestre do lado. 7 com John Dee. Quando nós vamos para a casa de bonecas, também são 6. O casal, as duas, Mark... a drag. 7 contando com a nossa coleguinha também. Exatamente. Então, é interessante como o número 7 sempre vai transcorrendo a obra, nesses dois momentos. É cabalístico, né? O número 7 é cabalístico. Para olhar tudo. Zelda e se Chantal. tivesse só 6, eu ficaria preocupado. 6 é incompletude, né? Enquanto o 7 remete à Santíssima Trindade, o 6 é a profaníssima Trindade. Né? Exatamente, por isso que eu falei, se tivesse 6 eu ficaria preocupado. Então vamos lá. Que momento dessa casa de bonecas chamou a atenção de vocês? Momento, cena, que fez você parar, pensar na vida e refletir? Olha, eu acho muito difícil não lembrar da convenção dos cereais, né? Que é realmente o momento mais icônico dentro da cultura americana da época. Né? Se você está lendo na década de 90 sobre uma convenção de assassinos seriais nos Estados Unidos, é inevitável que isso marcado na sua cabeça. Em especial, no quadrinho, a cena que mais me marca é quando o Lobo Mal finalmente tenta fazer o que ele faz, né, com a Rose Walker, que é uma cena fortíssima. Mais uma vez o tema do estupro aparecendo no Sandman, né, que já apareceu com a Ioneth Kincaid e vai aparecer com Calliope. Inclusive, Calliope é Casa de Bonecas. Eu sempre esqueço desses detalhes que os arcos finais, as histórias finais também são. Não. Calliope já é O Sonho de Mil Gatos.
Já é Sonho de Mil Gatos, já é Estação das Brumas, então. É porque entre Estação das Brumas e, E e Casa de Casa de Bonecas Bonecas. tem 4 histórias, que é Calíope, O Isso. Sonho de Mil Gatos, Sonho de uma Noite de Verão e Fachada. Não, mas aí a série acabou me confundindo aí, a cronologia, né? Mas Uhum. realmente eu destaco a convenção, que é onde o Corinthians se revela e o quão pequeno ele é, na verdade, né? Que o Corinthians, apesar de na série ser alçado quase como um antagonista do Sandman, ele é muito pequeno, ele é uma criatura infeliz, assim. Ele é uma criatura patética. Quando ele sai do mundo dos sonhos, o objetivo dele é representar o medo das pessoas. E o que ele faz no mundo real é muito inferior e talvez por isso muito mais concreto, muito mais apavorante, né? Muito mais. Mas ele é um personagem linear. Ele não é tridimensional como a Rose Walker como todos os outros personagens do Caso de Bonecas são. Então, Ah, é curioso como você pega um personagem que é a força motriz da história e ele no final, olha, tu é minúsculo. Foi mal. eu acho que você tocou num ponto muito bom de que o Corinthians ele é pequeno pela grande dimensão que ele poderia ser, do que ele foi criado para ser e do que ele poderia ser, que pra gente é assustador só do que ele faz, mesmo sendo pequeno. E aí até a gente reflete se isso não é um pouco a ideia do serial killer em si, do personagem serial killer que existe no imaginário norte-americano e em parte no nosso, em menor dimensão no Uhum, nosso imaginário aqui brasileiro, né? Que uhum. a gente cria o serial killer como uma figura mitológica e no fundo é uma pessoa doente. É apenas Eu tô isso. tentando achar, é porque já que o Lost Vader falou da cena, eu até tinha mandado para uma amiga. Eu não lembro se era o sonho da Chantal, se era a da outra, que ela fala assim: a fulana estava tentando não se revelar coisa de si para si mesma. Eu parei uns 5 minutos e fiquei olhando só para aquela frase e falando, velho, quantas vezes será que a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não nega ou esconde coisas? Gente, é muito rápido essa cena. Na verdade, é literalmente um balão. Não nem perde tempo, a história não se desenvolve nada por causa disso. Mas só nessa cena me deu uma pegada que eu fiquei assim, quantas vezes a gente não joga para baixo do tapete de coisas que a gente não quer se revelar para nós, seja medos, felicidade, amores, inseguranças, não sei, tanto faz. Mas me pegou. É uma das partes que, por mais que sejam curtas e breves, me deu uma pegada e eu fiquei bem pensativo naquela cena. Baixo Vader. Não, é porque eu estava aqui pensando o quanto Casa de Bonecas é forte antes do seu fim, né? Mas A relação dela com Fields Green, para mim, é muito gostosa, é muito saudável até. O, a Lita, para mim, a Lita e o Jess são uma dor tão grande. Ver uma criança presa por ganância. Por e que não 800 sei. dólares na série, né? Eu não lembro qual é o valor dos É o quadrinhos. mesmo, não É a é o mesma mesmo coisa, valor. é o mesmo, É o mesmo por valor. US$ 800. É assim, é de uma mesquinhez. Eu acho que é interessante como o caso de Bonecas traz isso. É isso que eu ia O falar. tempo inteiro é a sensação humana, é o pensamento humano, é o modo humano de agir, tanto na sua mesquinhez quanto no seu ápice. Eu diria que é o modo humano mais mesquinhense e egoísta, não, porque assim, como É, no Prelúdios Noturnos também tem a forma humana de se ter, como, muito bem, quando a gente falou do 24/7, do, das 1 milhão de emoções que se gera na lanchonete, ele deflagra muito bem sobre a mesquinhez, e muitas vezes, olhando para o Fields Green, pode não ser uma mesquinhez e um egoísmo é, maléfico, por assim dizer. Porque ele vira e fala assim:
Eu só queria dar uma experimentada como era ser humano. Tipo, é pouco, é pequeno, é mesquinho, é egoísta, mas não vai afetar ninguém, não vai trazer malefícios a ninguém. Talvez ao sonho, ao sonhar, por causa que ele tem uma função de extrema importância no mundo dos sonhos, mas da forma que ele fez, não se trouxe malefícios, enquanto outros se traz, não é necessariamente só se traz, mas se tem muitos danos das ações mesquinhas e egoístas que muitos personagens fazem na obra. E é como a gente vai falando sobre o Brutus e Blob e o Corinthians. Sim, sim. É complicado a gente ver que a gente só quer existir, fazer o nosso mundinho e tocar o nosso terrorzinho pessoal e afetando algumas pessoas. Tá bom, tá ótimo. Eu queria fazer uma pergunta pro Edson, que ele tem mais cabedal para responder do que eu. Eu não tenho. Então, não, a questão do Brutus e Blob, quero fazer uma pergunta que está na sua especialidade, que é um momento metalinguístico do Sandman. O Brutus e Blob criam um sonho de quadrinhos no meio do quadrinho. Sim. E na verdade, é um pesadelo de quadrinhos. Sim. O que você comenta sobre isso? Cara, sabe aquele momento onde você começa a ler e me remete muito a Watchmen? Uhum. Da Que própria é obra quando, criticando a si mesma? é, ele fala o quão, até o The Boys The faz Boys isso às vezes, também pensei. o quão usamos os quadrinhos para colocar os nossos devaneios, vontades, sonhos, e de como os quadrinhos acabam refletindo sobre as nossas existências, sobre como nós somos. Pelo menos essa jogada que eu acho tão fantástica. É uma crítica sem ser uma crítica. Não, é uma crítica total. Tem um ponto de crítica ali por mim de tratar a Golden Age dos quadrinhos ali como um escapismo, né? Sim. E que na verdade era realmente, né? É porque quando a gente olha para Golden Age, os personagens são tão perfeitos, são tão gloriosos, infalíveis, imbatíveis. O Super-Homem, o Capitão América, o Batman, Mulher Maravilha, eles são infalíveis. E o Hector, o Sandman, ele daquela construção, ele é infalível. E é legal como ele faz uma mensagem ao. Ai, caramba! Esqueci o nome do quadrinho agora. Que é um quadrinho dos anos 20 e 30, que é de sonhar. Então ele faz uma metáfora com um quadrinho dos anos 20 e 30 que falava de sonho. Ele traz um super-herói do Golden Age, dessa época dourada, tão exemplificada, ao mesmo tempo que ele diz que o quadrinho ele é puramente para ilusão. Uhum. Ele é para te enganar. Ele não tem nenhuma função social. Ele não tem nenhuma função maior do que isso. É só, literalmente, a fantasia. Leia, ria, se embriague por alguns minutos e ponto final. Tchau, até a próxima. E Até a esqueça que próxima. você está num porão sendo torturado. Sim. E esqueça que a sua vida é horrível. Esqueça que a sua vida é um desespero. De que você tem pessoas que te torturam por mesquinhez, que você tem ratos que te devoram por fome do rato, lógico, ao mesmo tempo que ela serve puramente para te tirar do mundo triste que você está. Seja E bem-vindo. no caso não é uma missão pequena, apesar de ser uma missão vazia, né? Sim. Então isso é que vai transformando toda a obra. Mais alguma coisa, senhores? Não. Stephen Fry, que escolha linda de elenco. Pronto.
Fique com mais 2 músicas de sonho e daqui a pouco a gente volta. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Terceiro e último bloco, e como foi feito da primeira vez, repete-se novamente. Quadrinhos e seriado. Sandman, Casa de Bonecas. Impressão que os dois tiveram da adaptação. Talvez essa seja a adaptação que mais teve mudanças comparado ao quadrinho, enquanto o outro foi um copy-paste uns 85%. Esse daí eu dou uns 40-50, uns 40-60 de adaptação. Tem muita coisa ali que eles trouxeram algumas nuances novas, algumas perspectivas bem da hora mesmo. Uma das perspectivas que eu gostei muito foi do caso do Hector e da Alita. Para mim ficou muito mais profundo, ficou muito mais dramático. Não que no quadrinho já não seja, você sente, mas ali, por você estar vendo, e a construção de que eles fizeram, literalmente só no sonho, é bem dramática. É bem dramática. A Rose é a missão de sempre, né? Tentar resgatar o irmão. Que é engraçado que a mãe aqui já está falecida. O que mais? O Corinto também brinca muito, tem um certo dilema com o Senna, uma certa guerrinha moralzinha. Tipo, faça aquilo, faça isso, faça não sei o quê. O que mais teve de coisas? A conversão também tem algumas mudanças. Mas veio. Vale dizer que o Homem de Boa Fortuna é do Casa de Bonecas, porém ele foi colocado para ser um interlúdio, né, digamos assim. Então, pois interlúdios noturnos e... Que não é uma má escolha, porque, como eu falei, fica meio perdido, entre aspas, né, no meio da história. Mas como a função do Homem de Boa Fortuna é exatamente nos contar que o Sandman admite uma amizade humana, ele fica melhor por mim colocado antes do Casa de Bonecas ali, mas... Sim. Mas assim, interrompi todo mundo, né? Nada, todo mundo está se interrompendo, né? Na verdade é uma bagunça. Vou destacar algumas escolhas da série, assim. Primeiro, escolhas de elenco, né? O Stephen Fry, como eu comentei no bloco anterior, é um Fields Green perfeito por mim. A semelhança física já é impressionante com o desenho, porque, obviamente, o desenho não foi feito pensando nele, então é curioso. E ele tem esse tom britânico, esse tom de gentleman, de sir quase, que fica sensacional ali. E o Corinthians, cara, que ator consegue dar tanta nuance na boca, né? Porque ele não tem olhos. Então, as expressões faciais dele ficam muito reduzidas. Ele fez muito bem o uso da boca. Ele tem um certo lamber de lábios, como se a boca estivesse ficando seca e ao mesmo tempo manifestando desejo, que eu curti muito isso como interpretação ali. Sim. Rapidinho. E o Corinto, galã, né? Exatamente. Vai passando, pegando geral, não tem preconceito com sexo nem nada. Tá ali, caiu na rede, geral, Vral. Exatamente. É Vral e depois Vral, né? Exatamente. Cara, não perdoa, literalmente. Agora, eu gostei muito das alterações da Ione Kincaid e descendência, assim, apesar de perder um pouco da aristocracia, como já foi dito no programa anterior, eu acho que dá algumas nuances em alguns momentos de conflitos raciais ali, que é uma modernização da trama que ficou interessante por mim. Em especial no garoto, que eu esqueci o nome, né? Jet. Que aumenta um pouco de terror, assim. É uma família que aceita adotar uma criança negra
por $800, então ganha outras nuances. Assim. Quando é uma criança branca, é uma questão de mesquinhez e tudo. Quando é uma criança negra, cara, transforma da ecos em outras coisas, em outras formas de desumanização. E eu acabei de perceber que eu sou um branco falando sobre esse assunto, né? Mas... eu sou branco, o único que, entre aspas, tem lugar de fala, por assim dizer, é meu pai, Lorde Vader. Pois é, mas aí é que vem uma coisa que eu comentei Acho que foi com você, Paulo, não? Não, eu comentei no programa anterior de que é interessante essa ideia da família ser negra. Me dá um certo incômodo a Unity, porque aí eu penso Inglaterra, começo do século. Fica pouco verossímil a riqueza dela. Exatamente. Eu acho que aí vai uma coisa muito minha. A mãe, eles colocam ela como bisneta. Então a mãe ser branca, talvez a filha dela, né, ou a mãe, aliás, a filha, ou a avó, ou a neta, ser negra, e a Unity ser negra, ok. Olhando para hoje... Porque já tem uma miscigenação nos períodos atuais. A miscigenação, exatamente. Eu não me sentiria tão incomodado, talvez. Mas eu não falo da Kincaid, desculpa, eu não falo da Rose, eu falo da Kincaid. Me deu um certo incômodo, mas ok. E eu também não gostei muito do cabelo também dela. Achei legal o dread, mas... Não, acho que é uma coisa cultural, né? Uma coisa de identidade, então aí é foda. Agora, um detalhezinho, né? A atriz que faz a Rose Walker é estreante. É a primeira interpretação dela. E achei excelente estreia. Mas excelente mesmo. Ela consegue, como protagonista, porque a Rose é a protagonista, né, desse arco, ela consegue ser uma boa protagonista e te ganhar. Sim. Ganhar bem. Mas ainda não é galã como o nosso querido Corinthians. Que esse daí... a Rose é essencial nesse arco, que é o contraste. Né? Você tem inúmeros personagens que são egocêntricos, que são egoístas, que são desapegados. Mesquinhos, como a gente falou. E a Rose, ela vive pelos outros. Literalmente. É pela avó, a bisavó, né, que conheceu agora e que quer mostrar valor, é o irmão que está perdido e quer reencontrar ele. É a amiga que muitas vezes perdeu o marido e tenta trazer um pouco de consolo a ele. Ou o amigo homossexual que tenta conversar com ele quando ele fica com os delírios. Delírios assim, não entenda como algo ruim, né? Os delírios da brother, ela vai conversar com ele para não se sentir frustrado. E que ele também dá um sermão nela, assim, que é do tipo, guria, vai viver seus sonhos. Vai viver, vai atrás dos seus sonhos. Não é porque aqui eu me adaptei a ti bacaninha que eu trocaria pela Brothers daqui amanhã. Quando ela pensa em ficar na cidade, né, comprar uma casa, ficar na cidade, não, o que você quer aqui? Daqui é fim de carreira. É que é o momento exatamente que todos os personagens estão escolhendo viver o sonho em vez da realidade, e ela tem uma realidade que não cabe no programa de rádio, e quer viver a realidade dela em vez do sonho, é curioso. E é mais engraçado ela ser um vórtice do sonho, né? E poder destruir os sonhos. Então, assim, é um contraste maravilhoso. Que eu achei interessante de ela ter mais ações, se relacionar mais com o sonho, né? E ela perceber que tem um poder, vamos dizer assim, sobrenatural. No quadrinho isso não é muito bem explorado. Na verdade, não é que é muito bem explorado, nem explora-se tanto.